Mateus, no capítulo 11, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. É verdade, eu vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos te louvar nesta manhã, pela tua presença que é viva neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade conosco. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez: fica aqui. Queremos ouvir a voz do teu Espírito, porque a tua palavra diz que essas palavras são Espírito, mas também são vida. Então nós queremos, Senhor, ouvir as palavras que foram reveladas pelo teu Espírito, para que elas tragam vida para o nosso interior. Vem como vida, Senhor, e trabalha dentro de nós. E desde já, nós já declaramos que venha o teu reino, que todo impedimento, que todo cansaço, todo peso e toda fadiga bata em retirada deste lugar, no nome de Jesus. Que os teus anjos estejam adentrando este lugar e retirando, amarrando todo espírito contrário ao propósito do Senhor para esta manhã. E nós declaramos que a vida do Senhor inundará este lugar por meio da sua palavra. É o que nós te pedimos, e eu ofereço a minha vida e os meus lábios ao Senhor. Faça conforme a sua vontade, Senhor, porque esta casa é sua, esse povo é seu, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus, ele vem, que João Batista, ele vem preparar o caminho. Ele prepara o caminho para que Jesus viesse. Só que dentro do projeto de Deus, João deveria estar batizando até que Jesus chegasse. Porque o sinal que João teria era que aquele que fosse batizado e que o Espírito de Deus repousasse sobre ele, esse era aquele que Deus estava trazendo para redimir a terra. Esse seria o Cordeiro prometido. Então, qual era o projeto de Deus? Colocar João Batista adiante de Jesus, preparando o caminho, falando às pessoas, proclamando o arrependimento, até que o Messias chegasse para cumprir a obra que era do Pai.
Só que o Messias chega. João Batista batiza, mas João Batista não para. João Batista segue batizando. E aí a Bíblia diz que João Batista é preso. Ele é preso e na sua prisão, João Batista começa a ouvir todas as coisas que Jesus estava fazendo. João Batista começa a ouvir dizer que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, que pessoas eram ressuscitadas, como o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o jovem. Jesus foi aquele que curou o servo do centurião. Então a fama de Jesus chegou lá no cárcere. Vão lá e anunciam tudo que Jesus estava fazendo. Detalhe, mas João estava preso e Jesus nada fez. Sabe o que eu fico imaginando? Que a mente de João parece que bugou. Diz assim, fui eu quem preparei o caminho, fui eu quem batizei ele, eu sou parente dele, ele é meu parente íntimo, eu cumpri todo o propósito, eu fiz tudo certinho, e agora eu estou na prisão e ele nada faz por mim. Quando João manda os discípulos ir falar com Jesus e perguntar, ei, vai lá, pergunta para ele se ele é aquele que deveria vir mesmo ou estamos esperando por outro. Na verdade, não era que João não soubesse que ele era o Cristo. João sabia, porque a revelação tinha vindo do Pai. O próprio Pai falou com uma voz. Uma voz ecoou no batismo de Jesus e todos viram e ouviram, irmãos. Não havia dúvidas. O que havia era um problema de entendimento de João. Porque por vezes nós achamos que fazemos tudo certinho, que estamos servindo ao Senhor, que estamos no caminho direito. E olhamos por vezes para um lado e para o outro. E dizemos, Senhor, por que essas coisas estão vindo, acontecendo comigo e com a minha casa? Ei, meu querido, Deus tem um propósito, um projeto e um plano estabelecido. E Ele não vai permitir que ninguém atrapalhe o seu projeto. Ei, Jesus, João está preso. Ele fez tudo certo. Ele não fez nada errado. E qual é a resposta de Jesus? Volta lá e diga para João o que você tem visto. Cegos veem, surdos ouvem, pessoas são ressuscitadas. Mas deixa eu fazer uma tradução aqui com relação a João. Eu nada vou fazer. Eu não vou me mover. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus caminhava debaixo de um propósito, debaixo de uma visão. O interesse de Jesus era cumprir o propósito do Pai. Eu sei que quando acontecem algumas coisas na sua casa, você fica desesperado, Ramanarabás. Mas cuidado, meu querido, porque isso pode ser uma distração para o projeto de Deus. Em outras palavras, Jesus diz assim, eu não vou me mover do propósito. E que ele é meu primo. E que ele preparou o caminho. E que ele fez tudo certo. O projeto é maior do que ele. O propósito é maior do que ele. Então cuidado, meu querido, em querer colocar coisas e pessoas à frente do projeto de Deus. Talvez se fosse você ou eu,
nós diríamos: misericórdia, João está preso. Para tudo, para evangelismo, para a obra, fecha a igreja, porque eu tenho que socorrer João. Acorda, meu irmão. Deus não vai parar nada por nossa causa. Não queira atrapalhar o projeto de Deus, porque o projeto era: tu batiza até meu filho chegar. Quando ele chegar lá, Manaus, você sai de cena, porque quando Jesus chega, você tem que sair de cena, meu querido. Porque como o pastor falou nessa manhã, você não faz a obra de Deus, porque a obra de Deus só quem faz é Deus. Então se coloca na posição de cooperador. E o cooperador fica somente atento ao dono da obra. Por que João foi preso? Por quê? Por causa de uma menina que estava sendo manipulada, por causa do desejo de uma mulher de vingança. Para com isso, irmãos. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque talvez você pense que o bem para você é aquilo que você deseja agora, mas o bem está em cumprirmos tudo aquilo que o Senhor nos determinou. Ei! Corre! Vai de um lado para o outro. Sabe por que o inimigo tem feito nesse tempo? Tem distraído o povo de Deus. Tem usado a alma do povo de Deus agitada para tentar frustrar o projeto de Deus. Enquanto você não abrir a sua visão e entender que o que Deus tem feito é muito maior do que aquilo que você imagina, e que você só pode se mover se for dentro do projeto, do plano, daquilo que Deus determinou. Ei, meu querido, a nossa solução está em buscar socorro do Espírito, porque Ele é quem diz os tempos, a hora e como nós devemos nos movimentar. Não importa se é João, se é meu primo, se é meu parente, se é meu amigo. A melhor forma de você ajudar alguém é orando. Só se mova se o Espírito te mandar se mover. Enquanto Ele não mandar você se mover, só ore e deixe Ele trabalhar. Porque João não estava devendo nada a ninguém, ele só estava com um problema com Deus. Aleluia. Talvez João achasse que ele tinha um papel importante dentro da história do Messias. Talvez João achasse que Jesus tinha obrigação de atender a ele. João não tinha dúvidas de que ele era o Cristo. João 1, 29 a 34. Leia aí, por favor. João 1, vamos lá? 29, vamos todos? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o rei do pecado. Vamos lá. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele sabe que Jesus veio da eternidade. Vamos lá. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, fiz o quê? Hein? Não. Vamos ler direito. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado
manifestado a Israel, vim eu, por isso. Para. Por que ele estava batizando? Por que João estava batizando? Tudo que Deus pede para que você faça tem um propósito, tem uma visão clara. E tais está dentro daquilo que Deus estabeleceu. João estava batizando para que o Messias fosse manifestado a Israel. Por isso vim eu, por isso, batizando com água. Ele mesmo declarou: estou batizando. Só que ele já chegou, ele já veio, é ele o Cordeiro. Vamos lá. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Vamos lá. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar, quem foi que mandou ele batizar? Foi o Pai. O que me mandou batizar com água, este me disse. Ou seja, Deus falou com ele que tinha um sinal sobre aquele que vinha descer do Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este. E por que agora ele está perguntando? É você mesmo? Ou tem outro para vir? É você mesmo? Porque eu estou preso e ele não faz nada. É ele mesmo? Mas eu estou esperando outro, eu não estou entendendo porque o socorro não vem. Eu não estou entendendo porque ele faz tudo para todos e para mim até agora nada ele fez. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: para todo o projeto de Deus há um tempo determinado. Então não tente atrapalhar o projeto de Deus. Diga para o seu irmão, ajude. Não tente atrapalhar o projeto de Deus. Quando nós não paramos, irmãos, Deus às vezes tem que nos parar. Só que Deus tem as suas estratégias. É verdade, eu creio. Talvez Ele esteja dizendo para alguém aqui: para. Porque se não parar, eu te paro. Mas o que foi determinado, o que foi estabelecido na eternidade, vai se cumprir. Vá para Lucas 7, 21 e 22. Eu quero ouvir vocês lendo. Vamos lá? Lucas 7, 21 e 22. Vamos lá, nosso exercício? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Volte para o 21. Presta atenção. Lucas faz um retrato diferente de Mateus. Lucas diz assim: que quando os discípulos de João chegam e dizem assim: João mandou a gente vir aqui para saber se é o Senhor mesmo, Cristo, ou a gente está aguardando outro. Lucas diz que na mesma hora, na hora que eles fazem a pergunta, eu imagino, irmãos, Jesus se virando, porque Jesus não era fácil. Jesus, João mandou a gente vir aqui perguntar ao Senhor. Os discípulos foram lá contar. Olha como é que funciona o negócio. A fofoca gospel, a intriga gospel. Os discípulos correm. João estava preso. João não tinha como ver. Os discípulos correm, porque tem gente que se presta a esse papel.
Os discípulos correm, vão lá e dizem assim: João, olha, o negócio é o seguinte, você está preso aí, mas Jesus está curando, está libertando, tem até morto sendo ressuscitado. Até o servo de um centurião romano, ele curou só com uma palavra. E você está aqui, João, preso? Então faz o seguinte, volta lá. Aí manda os discípulos voltar. Volta lá e pergunte a ele se é ele mesmo ou se tinha outro. Tem outro para vir. Só que Jesus sabe de tudo, viu, irmãos? Jesus vê tudo e ouve tudo. Aí diz que na hora que eles chegam, imediatamente, eu imagino Jesus dizendo assim: peraí que eu vou mostrar um negócio para vocês. Porque Jesus conhece a intenção do nosso coração, irmãos. E Jesus sabia muito bem que não era dúvida, era questionamento, era cobrança. Imediatamente, na mesma hora, ele curou muitos enfermos e males e espíritos maus e deu vista aos cegos. Depois disse: agora você volta, leve a resposta. Em outras palavras, diga a João o que vocês acabaram de ver, que na hora que vocês vieram me interrogar, eu curei, eu restaurei, eu libertei, mas para João nada foi, porque eu não estou aqui para agradar João, eu estou aqui para agradar o Pai. Eu não estou aqui para agradar homens e fazer a vontade de homens. Eu estou aqui por um propósito maior, e o meu propósito é cumprir tudo aquilo que o Pai me enviou para fazer. Irmãos, quando nós entendemos para que fomos chamados, ninguém me tira da visão, ninguém consegue atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Meu querido, a sua fonte de bênção é o Senhor. É melhor agradar o Senhor do que agradar a homens, porque na hora do seu desespero, na hora da sua necessidade, na hora que você estiver precisando de socorro, é o Senhor que você vai clamar. E quando você clamar por socorro, Ele virá ao teu encontro. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: Ele é aquele que primeiro abre a nossa visão. Porque sem visão aberta eu não caminho. Segundo lugar, depois que Ele abre a visão, Ele é aquele que cuida dos nossos pés para a caminhada. É por isso que o texto diz que Ele curou os cegos, porque cegos não podem enxergar o caminho. E quem é o caminho? O caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu só posso enxergar o caminho, andar no caminho, viver o propósito do caminho, se a minha visão for aberta. O Senhor quer abrir a nossa visão. Você precisa caminhar em uma outra dimensão espiritual, meu querido, para você entender o que o Senhor está fazendo neste tempo. Fique tranquilo. Da sua casa Ele cuida, das suas finanças Ele cuida, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, da sua saúde. Ele cuida de tudo, porque Ele é responsável. O mesmo que me conduz ao caminho, Ele é poderoso para me guardar neste caminho. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, pare de questionar, segue o caminho. Ele é estreito, mas vale a pena seguir. Vá para João 1, versículo 35 e 40. João 1, versículo 35 e versículo 40. Presta atenção. Primeiro ele recebe a visão, a revelação do Cristo vivo. Ele batiza Jesus. No dia seguinte, João estava
outra vez ali. João tinha que ter parado por ali, mas ele resolve voltar para batizar. Mas Deus, que não perde a oportunidade de cumprir o propósito dele, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E 2 dos discípulos de João resolvem seguir o caminho certo e vão atrás de Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as coisas parecem que estão meio confusas. Líderes estão perdendo a visão e Deus está entregando visão para o povo e levantando um outro povo que conseguiu compreender a vontade de Deus. Enquanto João permanece no mesmo lugar, a Bíblia diz que André segue Jesus. Enquanto João não sai do lugar, não se move, André consegue entender o propósito de Deus. E por causa de André, Pedro também vai. E aí eu não consigo entender como alguém que tem uma revelação daquela a respeito de Cristo, alguém que frutifica na presença do Senhor, de repente parece que se distrai nas suas próprias convicções e sai totalmente da linha e do propósito daquilo que o Senhor tem. E ele diz, manda dizer, é você mesmo? Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, cuidado com a sua alma. Ela pode lhe distrair do propósito. Que tipo de relacionamento, meu irmão, você tem com Cristo? Qual é o seu nível de relacionamento com Ele? Como você tem vivido com esse Cristo? Será que você vem aos domingos para a reunião como se fosse mais uma reunião, mais um encontro, onde eu faço o exercício do sentar, ouvir, levantar e nada acontece dentro de mim e ao redor de mim? Ei, meu irmão, Deus tem um propósito estabelecido para a sua vida. E dentro deste propósito está frutificar para ampliar o corpo de Cristo, o edifício de Cristo. Você não pode estar preso, confinado aos seus problemas pessoais. Porque enquanto você estiver preso, tentando resolver, paralisado, tentando se mover dentro de algo pessoal, e que muitas vezes está totalmente fora daquilo que Deus projetou. Porque deixa eu lhe dizer, a gente só frutifica, prospera, quando os nossos interesses estão alinhados com o interesse de Deus. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem dentro de vós, pedireis tudo o que vocês quiserem. Irmãos, é forte. Então o que é que aconteceu? Será que nós não estamos nele? Ou as palavras dele não estão dentro de nós? Você consegue entender isso? Irmãos, toda a palavra de Deus é viva. Tudo isso aqui é para ser vivido, é para ser desfrutado. Deus não deixou nada por acaso. O problema é o alinhamento da nossa mente com a vontade de Deus. Então depõe as armas, lance toda a resistência fora e se entregue realmente a Ele, para cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida. E se você não sabe, pergunte para Ele, querido, porque a promessa é essa: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras
estiverem em você, pede aí, vai. O que é que você quer? O que é que você está precisando? Ele é abundante, Ele é generoso, Ele é poderoso, Ele é galardoador. Ele não é mesquinho. Ele gosta de abençoar. Ele tem prazer em ver os seus filhos felizes. Mas tem que ter alinhamento. Porque quando não tem alinhamento, acontece o que aconteceu com João, irmãos. Ei! João perdeu a cabeça. Isso é tipo e figura. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele que está no comando. É Ele quem dá a direção. Enquanto João estava caminhando na visão e no propósito, a cabeça estava no lugar. Na hora que a cabeça é retirada, é tipo e figura. Você está sem o cabeça, sem a direção. Você saiu da direção. Meu Deus, perdeu a cabeça. Ramanarabaço, ricalabandoraço. O cabeça foi retirado, rei calabando romanaço. Quando João passou a fazer aquilo que ele queria, deixou de fazer aquilo que o Deus tinha mandado. Eu vim batizando até que ele fosse manifestado para Israel. E por que não parou? E perguntou: e agora, Senhor, qual é o próximo passo? Porque nem sempre Deus quer que você faça as mesmas coisas. Você tem que entender que às vezes é por aqui que eu estou indo, como a nuvem que guiava o povo. Mas daqui a pouco ele pode dizer: ali me vira para a direita. E quem sou eu para virar à esquerda? Porque eu tenho cabeça e não posso perder a cabeça. Cabeça não pode ser retirada da igreja, porque se o cabeça for retirado da igreja, a igreja morre. Ah, meu querido, está tudo explicado. Se o cabeça for arrancado, é morte. É forte. Mateus 4, versículo 12 e 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, ele foi correndo socorrer João. Ele parou tudo. Ele largou a obra. Ele se descabelou. Ele chorou. Ele precisou tomar remédio. Ele foi para o médico fazer terapia, porque João estava preso. João está preso. Mas Deus sabe o que faz. É verdade, eu creio. Então não me chame de cruel. Não somos cruéis. Seguimos a palavra. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso. Jesus, logo o Senhor fez isso. Por que Jesus? Ele voltou para a Galileia. É forte. Mas foi Jesus, viu, irmãos? Não fui eu, não. Foi Jesus. João, ouvi que João está preso. Vou cuidar do que eu tenho que cuidar. Porque de João quem cuida é Deus. Porque o dono da vida de João é Deus. Para de querer ser dono da vida dos outros. Aleluia. Para de querer controlar a vida dos outros. Para de querer ser Deus na vida dos outros. É Deus que manda, é Deus que governa, é Deus que tem o controle. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Nós somos servos. E o servo serve. Mas também somos amigos. E amigos compartilham da mesma visão. Se somos servos, servimos. Se somos amigos, compartilhamos do relacionamento com Ele. Versículo 17. Desde então,
começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Enquanto um está preso, o outro está declarando a respeito do reino de Deus. Enquanto um está no cárcere, prestes a morrer, o outro não para, o outro segue. Porque o outro segue, porque o outro tem revelação, porque tem direção e porque tem propósito. Tem coisas que acontecem, irmãos, que Deus não permite que você se envolva. Mateus 11:7. Eu fico imaginando o povo ouvindo. Você sabia que um passo em falso nosso, um erro de percurso, a gente pode colocar abaixo todo um edifício que Deus está levantando? Você sabia que as nossas ações são comprometedoras? As nossas falas a respeito do reino podem comprometer o que Deus está fazendo? E aí eu fico imaginando, e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Observe, os discípulos chegam lá para questionar a Jesus. Jesus diz: voltem lá e digam para João todas as coisas que estão acontecendo. Mas entendam, eu fico imaginando o burburinho, porque eles voltam para dizer a João o recado de Jesus. Mas e o povo? E a multidão? Você imaginou o alvoroço que estava no meio daquele povo? Você imaginou o perigo da fala de João? O problema que João ia causar no meio do povo? Aí, Jesus volta. Porque Jesus não é desonroso, irmãos. E Jesus não esquece de nada que você faça por Ele, para Ele. Ele é aquele que galardoa, Ele é aquele que honra, Ele é aquele que abençoa. Os homens te honram, mas o Senhor, Ele honra-nos. Nada do que você tem feito para o Senhor é em vão. Ele diz que até o água que você dá aos pequeninos será lembrado como se você estivesse dando para Ele. Dar água é o mínimo. Imagine entregar a sua vida. Aí Ele volta. E partindo eles, quando os discípulos saem para entregar a João aquilo que Jesus estava fazendo, aí Jesus volta e fala para as multidões. Aí imagina Jesus tentando acalmar o alvoroço que ficou. Porque fica parecendo, com as nossas falas, que o nosso Deus não é Deus que nos honra. Porque tem pessoas que acham que tudo aquilo que acontece com você é porque você está com pecado. Tem pessoas que acham que se você estiver passando por alguma prova, é porque Deus lhe abandonou. É porque Deus esqueceu de tudo aquilo que você fez um dia. Ei, Deus tem uma memória ótima, ainda bem por isso. E aí Ele volta às multidões e começa a falar a respeito de João. E Ele diz: ei, calma. Eu imagino Jesus dizendo assim: calma, eu nada vou fazer. Mas não significa que Ele não será honrado. Eu nada vou fazer, porque neste momento aquele que comanda o propósito, que mandou Ele batizar, é o mesmo que manda parar. Eu imagino, talvez se fosse eu dissesse: não, eu não posso me mover, porque quem mandou Ele batizar foi meu pai. Quem mandou Ele parar também foi meu pai. Então se Ele está lá na prisão, meu pai também está no controle. Só que tem um detalhe: João é um homem honrado. João é um homem que não pode ser esquecido por aquilo que ele fez. Está na memória, nos relatos do Pai. Tudo aquilo que você faz, meu querido, tem um memorial diante de Deus. E nada é em vão. Nada foi em vão. Aí Ele diz: o que fostes ver no deserto? Ei, o que é que vocês foram ver lá no deserto? Quando vocês iam atrás dele, o que é que vocês foram ver?
agitada pelo vento. O vento do deserto, a ventania, faz as canas se dobrarem e ficarem frágeis. Fala de fragilidade e de fraqueza. Lá no deserto, ele era um homem forte. Lá no deserto, ele estava falando em nome do meu Pai. O vento balançava, as circunstâncias vinham, a pressão vinha sobre ele, mas ele permanecia de pé, porque quem te faz ficar de pé é o Senhor. Quando você está dentro do propósito da visão, você é mais forte. O vento vem, balança, mas não lhe derruba. O vento vem, te torna mais flexível para ouvir a voz de Deus. Quando você está dentro do propósito. Este era João. Mas agora, João está no cárcere e parece que está com a alma meio abalada. Porque é sempre assim. Quando você se envolve com assuntos da alma, você fica fragilizado espiritualmente. E você tende a cobrar de Deus aquilo que não precisa ser cobrado. Pode continuar o versículo? O que é que diz aí? Versículo 8. Sim. O que foi dizer? Vocês estavam procurando o que mesmo? Um homem ricamente vestido? Ei, João não tinha beleza. Vestia com vestes de animais, peles de camelo. João era filho de sacerdote. E como filho de sacerdote, deveria ser sacerdote. O lugar de João, aos olhos humanos, deveria ser em Jerusalém. Mas ele foi para o deserto. Como sacerdote, João deveria ter honras dos homens como sacerdote, transitar nos palácios e estar bem vestido. E ele disse: sim, que vocês foram ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ele foi um homem que escolheu viver no deserto, deixar tudo para trás e viver a vontade de Deus. Se ele fosse um homem de palácio, ele estava em comunhão com o que acontecia na casa de Herodes e não teria sido preso. Mas o Senhor está dizendo: ei, ele escolheu viver toda a vontade do Pai. E por vezes fazer a vontade do Pai nos causa riscos. Ele escolheu obedecer, ele escolheu decidir. E decidir também fala de correr perigo, irmãos, por amor ao Senhor. Você sabe que nem sempre as coisas vão acontecer como você planejou. Viver com Cristo é um perigo, mas é um perigo maravilhoso. Porque no final eu sei que vai tudo dar certo. Pode não dar certo agora, pode não estar bom agora, mas fica tranquilo. Está tudo certo. Sempre está tudo certo com Ele. Vamos lá. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus conhece o seu valor. Deus conhece o seu valor. Versículo 9. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que ele não era qualquer um. Jesus estava dizendo: eu não vou fazer nada. Mas isso não significa que ele não tem valor. João tem valor, sim. Ele não foi qualquer profeta.
Sabe por quê, irmãos? Porque os profetas do passado anunciaram a respeito de Cristo, mas João viu Cristo, e isso fazia com que ele fosse maior do que todos os profetas. Porque o que te torna maior no reino de Deus é um nível de comunhão, de relacionamento, e na medida que você o obedece, te torna maior ou menor. Versículo 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu ungido, que preparará diante de ti o teu caminho. 11. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aí Jesus volta e faz um jogo de palavras com o rei. Aí Jesus volta e faz ligação ao que João tinha feito ao reino de Deus. Rei, tudo. Só que tem um detalhe. Há alguns que dizem que João não herdará o reino. Se Deus fizesse isso, seria uma desonra a toda a obra que João fez. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava comparando João aos profetas e a todos os discípulos que vieram depois dele. Jesus disse: ele é um grande profeta, porque ele viu, ele presenciou, ele teve intimidade, ele teve aproximação com o Filho de Deus. Os outros profetas só profetizaram, por isso que ele era o maior dos profetas. Só que tem um detalhe: João não teve a experiência que você tem. É por isso que o menor no reino consegue ainda ser maior do que João. Porque João viu, mas você não viu, mas carrega ele dentro de você. A sua experiência é maior do que a de João. Eu sei que tem muita gente correndo de um lado para o outro, atrás de visões e de profecias. Ei, meu querido, você tem um bem maior dentro de você. João viu a Cristo. Você tem agora um Cristo como espírito de vida dentro de você. E porque você tem esse espírito de vida dentro de você, você pode se mover em favor do reino de Deus. E por causa desse movimento que você faz, o Senhor te recompensará. 1 Coríntios 6:17, já estamos encerrando. 1 Coríntios 6:17, vamos lá? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Quem é maior, João ou você? Quem é que tem mais experiências com o Senhor? É João ou é você? Entre os profetas, ele é maior. Mas no nosso meio, podemos ser maiores do que ele, na medida do nosso relacionamento. E o que é que tem impedido de você viver tudo que o Senhor tem para a sua vida? O que é que tem te faltado, meu irmão? O que é que falta? Que questionamentos são esses? Que inquietação é essa? Que desespero é esse que te move de um lugar para o outro? E às vezes você diz que anda em ciclo e nada acontece. Meu querido, você faz parte do projeto de Deus. E esse projeto foi idealizado na eternidade. Então aprenda a se mover pelo Espírito, a viver pelo Espírito, e não se distraia com as coisas dessa terra. Ei, deixe que de João
o Senhor cuida. E siga você em direção àquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Porque tem um reino te esperando. Não é qualquer coisa que o Senhor está preparando para você. O Senhor disse que aquele que deixar pai, mãe, amigos, casas, receberá ainda nessa existência, em casas, em amigos e em filhos. Essa é a promessa dele para as nossas vidas. Ei, é o Senhor mesmo? Ou estamos esperando um outro? Não precisa você cobrar nada dele. Ele sabe muito bem o momento de agir. Aprenda a descansar no Senhor. E não esqueça que a cabeça precisa estar no lugar. Enquanto a cabeça está no lugar, você tem vida. Enquanto a cabeça está no lugar, você consegue caminhar na visão. Enquanto a cabeça está no lugar, você tem a garantia de vitória. João perdeu a cabeça, porque perdeu a direção de Cristo. Mas nós somos aqueles que entendem o propósito, que receberam uma visão e que são com o mesmo Espírito de Cristo. Fique tranquilo. As outras coisas, Ele já está